كان الهدف حاجز بيت ياحون، وكان الهدف الدخول على هالحاجز والانفجار بداخل الحاجز. أنا كنت جاسر بحزب الله وحملوني بجسدي 43 كيلو. رفعت إيدي وصرخت الله أكبر وكبست على الزمن. Origin of the religious motivation and justification for suicide bombing as martyrdom are to be found in the ideology of the Iranian Revolution. Quando você puxa uma sociedade por décadas para um ocidentalismo forçado, o pêndulo dessa religiosidade, quando você solta, ele vai tender para o outro lado. La forma más exitosa de imponer tu voluntad en otro es hacer pensar que esa persona quiere lo que tú quieres. The Bolivarian regime in Venezuela is a close strategic ally of Iran. A embaixada iraniana começou a crescer, além disso, os contratos que eles têm com o governo. Maduro assinou com eles contratos na área da defesa. Venezuela es el primer país en la historia de América Latina que tiene aviones no tripulados, drones con misiles. Esos misiles y esos drones vienen de Irán. El arte de engaño estratégico. Irán es el arte de engaño estratégico. So the tri-border area of Argentina, Brazil, Paraguay historically has been a place of illicit finance, contraband. É natural que se eu tenho indivíduos ligados ao Hezbollah, ao tráfico de drogas, ele vai precisar ter ligações com outras empresas, entre aspas, que lidam com essa cadeia produtiva. Seja, por exemplo, o grupo brasileiro. Quando sabe muito mais, corre para a morte muito mais rápido. São parceiros dentro do governo. Mover a América Latina en la órbita geopolítica de Irán y sus aliados Rusia y China. It is like wanting not just to retain and regain their honor, but it's also to perpetuate what they believe is the right religion. حتى وصلت لمرحلة اسأل نفسي شو الهدف من معيشتي؟ Aleluia. Eu quero assistir, hein? Com certeza eu quero assistir. E ele vai passar aqui para a gente como que nós podemos assim fazê-lo. Queridos, está conosco para mim desde sexta-feira, né? Mas com a igreja desde sábado, o missionário Abdullah. Ele é libanês, naturalizado brasileiro, casado com Marisol, pai de Davi. E ele tem nos abençoado desde sábado. Sábado ele trouxe uma visão sobre os povos árabes, foi algo assim sensacional. Hoje de manhã falou sobre Jonas, o miserável. Na parte da manhã falou sobre a questão da criação dos filhos e também da questão dos pilares assim do Islã. E agora à noite eu não tenho a menor ideia do que ele vai falar, mas eu sei que ele vai falar algo que vai vir aos nossos corações. Que Deus abençoe, missionário. Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado pela vida do teu servo. Tem sido instrumento, Senhor, por todos estes anos e não está sendo diferente aqui na Igreja Batista Memorial. Use-o, Senhor, com poder e autoridade, pois ansiamos para ouvir a tua voz. E fale, Pai, através dele, em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Boa noite, graça e paz, queridos amados. Mais uma vez, louvamos ao Senhor Deus e agradecemos ao Senhor por tudo que tem feito em nossa vida. Nosso Deus é maravilhoso e nós estamos aqui para louvá-lo, para agradecê-lo, para engrandecer seu santo nome. Essa oportunidade que nós temos, tem muita gente que não tem, viu? Um domingo como esse, um sábado como ontem, hoje de manhã, muita gente não tive a oportunidade a se render ao Senhor, mas nós escolhemos, mesmo dia de festa, mesmo dia de celebração, dia dos pais, uma coisa maravilhosa, aquele que não podia estar, enviou alguém ligado a ele, ou vem ele, e isso foi um sensacional. Então a gente vê povo sedente para a palavra do Senhor. Esta noite, a gente vai concluir esta parte da conferência missionária, mas você vai pelo resto da vida viver em missão, porque tem gente que disse, eu fiz minha parte. A sua parte termina só quando você entra naquele caixão, entra no buraco.
enquanto você respira, enquanto você consegue falar, enquanto você consegue andar, a sua parte faz validade durante toda a sua vida. Então, Jesus conseguiu nos demonstrar até o último respiro, lá morrendo salvou alguém. Nós podemos ser usados até o último respiro. Mas o mais importante é que nós vemos os ligados. Eu estive com crianças aqui agora, sou Jesus na causa, viu? Mas uma linda experiência, sabe? Porque a criança, quando te fala que ela te ama, é uma sinceridade indiscutível. E eu fiz uma pergunta, porque a criança, quando disse que ela ama de verdade. Falei, você ama Jesus? Sim! Pronto. Não há nenhuma mentira naquele meio. Não há nenhum interesse financeiro naquele meio. Não há nenhum interesse pessoal naquele meio. Ela ama Jesus porque ela foi ensinada que esse Senhor ama ela de verdade. Isso é nosso privilégio, crianças. O nosso ligado que vai continuar a obra onde nós vamos parar. Privilégio estar com vocês. Vou me apresentar primeiro. Meu nome é Abdullah, eu sou libanês. Nasci na capital do Líbano, Beirute. Eu sou coordenador no sul do Brasil da Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira. Trabalho coordenando, mobilizando o estado de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e o Paraná. Também sou professor e palestrante e pastor na Congregação Batista Jornada em Foz do Iguaçu. Também sou professor na MEAB, Missão Evangélica Árabe do Brasil. Também sou missionário entre árabes e muçulmanos nas Tríplices Fronteiras. Também temos uma base da Junta de Missões Mundiais lá no Paraguai, chama Imersão, onde nós treinamos latinos-americanos que têm no coração desejo de servir no meio do povo árabe. E a gente está trabalhando com todas as pessoas que desejam trabalhar no campo missionário. Então, o campo missionário, Deus que decide, Deus que escolhe, Deus que envia. Você tem que fazer uma coisa, se disponibilizar e nada mais. Não questionar, não perguntar, não criticar, não falar nada. Ir e ponto final. E quando você vai, tudo vai dar certo porque você apenas obedeceu. E hoje eu sou casado com a Marisol. A minha esposa é do Paraguai, nós temos um filho que chama Davi. A minha esposa também trabalha, está terminando a nutrição. Ela também trabalha, frequenta algumas bases da família mulheres muçulmanas. Ali ela vai lá ajudando, conversando, criando uma estratégia de comunicação com as mulheres muçulmanas lá da região. E a gente tem o privilégio de estar aqui para fechar. Hoje tem gente que chama a cereja do bolo, né? E eu aprendi lá no Mato Grosso, chamar ela de sereia do bolo. Eu falo, não, cereja do bolo, não, sereia do bolo. Porque a sereia é muito mais linda e saborosa do que a cereja. Por que a sereia é mais saborosa? Porque ela é um tipo de peixe. E o peixe tudo é gostoso, não é? Agora, nós não queremos a parte humana, queremos a parte de peixe para cortar, assar e comer. Isso é delicioso. Então, a cereja ou a sereia do bolo, tanto faz. Hoje vamos concluir. E o que eu quero falar para vocês, o que você vai ouvir esta noite, o que você vai ver, não é nenhuma obra humana, não tem nenhuma força em mim, não tem nenhuma força em nenhum missionário, nenhum pastor, mas toda essa força, tudo que você viu hoje, tudo que você assistiu a partir de ontem para hoje é obra divina, obra de Cristo em nossa vida, onde Ele que transforma as vidas. Eu queria começar com o versículo da palavra que está em Isaías, capítulo 43, versículo 1. Eu não vou pregar esse versículo, não vou falar nada ao respeito, nada mais, nada menos que toda a Bíblia, ela é nossa história. Tua história está na Bíblia, sabe? Quando eu estava há anos, agradeço a Deus pelos discipulados que eu fiz. Eu tive parte de discipulado com o pastor Russell Gere por 3 meses seguidos.
E viver com o pastor Russo Shed e passar com Cristo é melhor, sabe? Porque Cristo parava, tomava água para conversar. Com o pastor Russo Shed nem parava para tomar água. E aí eu fui lá para ele e ele falou, senta aqui, Abdallah, me conta a sua história. E na casa dele. E aí eu comecei a contar a história, ele se levantou, e fui por esse lado e começou a fazer café. Continua, estou ouvindo. E ele fez um cafezinho e voltou e eu terminei. E aí eu falei, terminei. Falou, conta a sua história de novo, Abdallah. Aí comecei a contar, ele foi ali bebendo água, falou, continua, estou ouvindo. E aí naquele dia ele me fez contar a minha história mais de 20 vezes. E nenhuma vez estava ao meu lado. E quando eu olhei para ele, ele veio para mim, apontou o dedinho e falou para mim, busca sua história na Bíblia. Falei, busca minha história na Bíblia, eu sou árabe libanês, a Bíblia está aqui mais de 6.000 anos, como vou encontrar minha história na Bíblia? Busca sua história na Bíblia, porque você é escolhido da Bíblia. Todos nós temos a nossa história contada na Bíblia. E esse versículo vai começar. Mas agora, assim disse o Senhor, quem te criou, ó Jacó, quem te afirmou, ó Israel, não temas, eu te remi, te chamei pelo teu nome, tu és meu, soberano, poderoso Deus, muito obrigado pela tua palavra. Fale conosco, Senhor, através da tua santa e eficaz palavra, Senhor. Usa a boca de teu servo da forma que te agrada, Senhor. Abre o entendimento de teu povo para que teu nome seja glorificado. Nós oremos em nome de Jesus. Amém. Quando você lê a Bíblia, você tem que ler a Bíblia de uma forma mais específica e deixar Deus fazer você entender. Você jamais tenta entender as Escrituras da forma que você acha certo. Ali você entra num buraco sem saída. E não vai chegar a nenhum lugar que é bom. A Bíblia trabalha com oração. A Bíblia se lê com 3 formas: mãos, mente e coração. Mãos para segurar a Bíblia, mente para compreender a Bíblia e coração para guardar a Bíblia. Porque a Bíblia é o único livro cujo o autor dele está presente quando você lê. Eu nasci num ambiente muçulmano, nasci num lar muçulmano. Meu pai era um líder muçulmano e a minha mãe vem descendente do profeta do Islã. Nascer num lar muçulmano não é a mesma coisa que você nascer em qualquer lar. Porque filho de muçulmano, muçulmano é. Quando nasce a criança, o pai pega a criança e ele vai no cantinho, faz 2 orações nos ouvidos. Quando a criança começa a falar, os pais ensinam ela a falar 5 orações por dia. Quando a criança começa a caminhar, os pais ensinam ela a caminhar direcionada na sala de oração. Quando a criança começa a ler, os pais ensinam ela a ler livro sagrado dos muçulmanos. O muçulmano olha para seu filho e vai dizendo, meu filho e meu discípulo. E essa parte está funcionando. Porque o muçulmano, quando vai construir a vida religiosa no seu filho, ele começa já desde quando ele nasce. E não é quando ele cresce. Ele precisa construir uma casa de 3 andares ou 4 andares, mas a base suporta se é bom ou não. Jesus, quando falou a parábola, quem construi uma casa em cima da areia, a casa vem uma tempestade e vai à casa. Quem construi em cima das rochas, nenhuma tempestade pode tirar a casa. E isso, construção doutrinária na vida de nossos filhos. Apesar que muita gente disse muito cedo, eu não concordo nunca com essa palavra, porque dizer que você pratica religiosidade na sua casa quando ensina seu filho a orar, a contar história para Cristo, a seguir os passos da Bíblia, a seguir dando opção para ele ir ou não ir para a igreja, isso é fatal na vida do seu filho. Isso é uma demonstração da fraqueza da sua fé. Se querer ir para a igreja, vai. Se não querer ir, não vai. Veja uma coisa. Vamos falar bem prático. Militar. Eu pago a comida do meu filho.
Eu pago a vestimenta do meu filho. Eu pago o privilégio do meu filho. Eu pago os brinquedos do meu filho. Eu pago a escola do meu filho. Eu pago o shopping do meu filho. Eu pago os prazeres do meu filho. Eu pago até a medicação do meu filho. E depois eu falo para ele, vem cá comigo na igreja. Não, não quero ir. Vai, pelo amor de Deus. Enquanto o meu filho vive baixo do telhado, onde eu sustento, eu banco, ele tem que ser submisso. E isso não é com força. Cuidado, eu não estou dizendo para você usar força. Isso acontece quando você começa cedo. Você terá problema se você começa aos 15 anos. Porque você perdeu a ensinança a caminhar contigo na igreja desde a infância. Ali você vai ter problema, porque eu não quero ficar, eu quero, não. Mas se ele já aprendeu a andar contigo na igreja todo domingo, toda quarta-feira na oração, sozinho, vai, pai, vamos para a igreja? Sozinho. O dia que eu não estou em casa, como hoje, mensagem chegou para mim, feliz dia dos pais, pai. Estou indo para a igreja, tá bom? A minha mãe está no trabalho, eu vou de bike. Que linda palavra, viu? Isso você planta na vida do seu filho. Se você ensina a doutrina na sua casa, a escritura na sua casa, você não está praticando religiosidade. Você está fazendo obediência ao livro sagrado que você segue. Eu tinha 8 anos de idade, quando meu pai me colocou num banco, se ajoelhou na minha frente, me chacoalhou de uma forma, quase arrancou minha cabeça, e dizendo para mim, busca agradar Allah durante toda a sua vida. Eu dou conselhos a meu filho, todos os dias. Se você hoje pega meu filho de 17 anos, pergunta a ele, seu pai dá conselho a você? Eu falo, todos os dias, antes de ir na escola. E quando ele está viajando, por WhatsApp. E você lembra de algum conselho durante esses 17 anos? Se eu lembro, meu pai me dá um conselho faz 17 anos. Um conselho é um só. Todos os dias o mesmo conselho é, todos os santos dias, toda manhã, pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo telefone, pelo fisicamente, pelo presencialmente. Um conselho por 17 anos, todos os dias. 365 vezes por ano. E qual seria esse conselho? É simples. Busca agradar a Deus. Só esse que eu preciso. Se você consegue agradar a Deus, você fez tudo. Eu não preciso te dar orientações. Buscar agradar a Deus é a melhor forma que você faz tudo bem. Até que meu filho vive isso, buscando agradar a Deus. É difícil, mas pelo menos busca. E quando começar a buscar, você se afasta do mal para tentar agradar a Deus e não faz, e não consegue. Mas pelo menos você não vai para trás. Sempre para frente buscando agradar. Fazendo bem, ajudando os outros, não blasfemar, não xingar, não fumar, não criticar, não entrar no crime. Isso aí. Tem pessoas na igreja que me dizem, seu filho é homem? Sim, por quê? Diz que está com 17 anos e não tem namorada. Ué. E se não tem namorada, quê? Ah, não, porque hoje quê? Tem que levar ele para uma casa errada para testar? Eu pergunto ao meu filho, você quer namorar? Meu filho sabe que namorar, na minha casa, não pode ficar com a mulher sozinho. Não pode sair com ela sozinho à noite. A namoradinha. Você pode ficar com sua mulher dentro do quarto sozinho, só quando você é casado.
porque eu não vou abrir a minha casa para adultério. Então meu filho disse uma palavra: eu estou esperando a minha mulher, tanto quanto você esperou a sua mulher, vem de Deus. O que eu posso dizer para um menino assim? Não, tem que namorar para saber se você é homem ou não? Pelo amor de Deus. E os meninos da igreja ficam criticando a minha vida, né? Ah, ele não deixa ele namorar. Meu filho é macho, bem macho, viu? Só que ele é educado, respeitado, não olha para a mulher dos outros, não xinga ninguém, não vai atrás de ninguém. Ele está esperando. A mulher dele vem de Deus. Porque a minha esposa vem de Deus. É outra história. No livro branco tem a história dela. Mari Trevas para Marisol. Ela decidiu falar. Tem a história dela que ela falou no segundo livro. Aos 11 anos de idade, meu pai me levando no caminho da mesquita muçulmano, ora 5 vezes por dia. Isso além das orações à noite, orações nawafil e vários tipos de oração. E o mundo critica porque o muçulmano ora tanto. O muçulmano ora tanto buscando se relacionar com seu Deus. E não consegue. Porque só uma forma para se relacionar com Deus. É isso que nós devemos apresentar para eles, o meio do caminho de Cristo. Ninguém chega ao Pai se não for por mim. Mais claro do que isso. Não importa você colocar qualquer coisa, chamar a Deus de qualquer forma. Não, não é de qualquer forma. Chegar a Deus, ouvir Deus só pelo nome de Jesus. E só dessa forma Ele vai te responder. E ele me levando na mesquita, me abraçou e disse: quando você nasceu, te colocava nos meus braços, levando para orar comigo nessa mesquita. Agora você está andando ao meu lado. Louvo Allah, porque você é um filho bem discipulado. Aos 12 anos de idade começou a guerra no Líbano. Eu tinha que entrar para defender religião, família e nação. Hoje nós colocamos e vemos a palavra do jihad ou combate santo não é opcional, é mandamento. No livro sagrado dos muçulmanos. Não é uma coisa opcional. Ah, mas os pais deixam. Os pais não têm opção. Não tem idade específica para quem vai para o combate santo. Porque mesmo tem líderes, mesmo mais a palavra final é do livro sagrado dos muçulmanos. Eu fico muito impactado por esse povo que ele ligado tanto à sua escritura. Sabe, uma vez nós fomos convidados da igreja para um casamento muçulmano. Eu, meu pastor e mais algumas pessoas. E fomos e eles fizeram uma festa, comida de todo tipo, de carne, frango, os muçulmanos, né? A gente comeu, festejou, casamento. Depois de um tempo, nós fizemos um casamento dentro da igreja e convidamos o casal que ele nos convidou no casamento deles. E nós tivemos um buffet muito lindo, sabe? Carne, tudo. E aí veio o casal muçulmano, ele pulou por cima da carne, colocou ensalada aqui, depois pulou por cima do frango, colocou aí arroz, colocou feijão. E aí meu pastor olhou para mim e falou para mim: Abdallah, ele não está comendo carne. Falei: problema dele, cara, deixa ele em paz. E aí ele falou: não, eu quero perguntar. Falei para ele: melhor não, porque você vai tomar as pancadas na cabeça. Ele falou: não. Falei: pastor, escuta teu discípulo. Ele está com a resposta aqui, Você perguntou, saiu a resposta. Ele falou: não, eu comi no casamento dele, da carne dele, porque ele não vai comer a minha carne. Falei: então, vai lá, mas depois, quando você fica sangrando ali por humilhação, não vem me perguntar. E ele foi: Sam. Aí Sam com um pratinho assim, olhou para ele e falou: fala, pastor. Eu comi na sua casa a carne que você fez. E você aqui, eu tenho carne, tenho frango e você não está comendo. Por quê? Isso não é bom. Eu comi na sua carne, você não comeu da minha carne. Por quê? E aí simplesmente olhou para ele assim, falou: seu livro que você segue
te disse que pode comer da carne que eu disse que fez? Sim. E se teu livro disse que você não pode comer dessa carne, você come? Ah, claro que não. Falou, então, por que você vai obedecer a seu livro e eu não vou obedecer o meu? Aí o pastor Flávio olhou para mim e falei, tomou, né? Pois ele segue o livro dele. O livro dele disse, não, não há discussão. Não tem um jeitinho. Não tem uma forma para tentar fazer. Não tem. Eu admiro isso muito neles. Porque eu vejo o nosso livro disse não fazer muita coisa e a gente faz dando um jeitinho. Começou a guerra aos 12 anos de idade, entrei para entrar na batalha para ser treinado a usar armas, até os 15 anos de idade. 15 anos de idade fui chamado para fazer um culto de jovens e adolescentes. A religião muçulmana, ela investe muito na vida de jovens e adolescentes. Pois eles são os novos que vão assumir liderança, que vão ser mártires, que vão ser líderes, que vão ser guerreiros, que vão ser investidores, que vão ser pregadores. Sempre a nova geração na religião muçulmana é grande, porque o muçulmano, ele gosta de ter filhos, porque ele crê que os filhos são herança do Senhor. Nós cremos que os filhos são herança do Senhor? Ou supostamente os cachorros são herança do Senhor? Sabe quando eu entrei naquela sala, vi as crianças? Louvo a Deus por isso. Louvo a Deus o casal que tem criança. Louvo a Deus ao casal que ele planeja ter família. Isso é bom, gente. Porque ter filhos não era opcional. Enche e multiplica a terra. Era uma ordem. Como vou me multiplicar se não tem mais? Um muçulmano casa com 4 mulheres sequer. E de cada mulher gera 6 filhos, 10 filhos. 40 filhos por um homem, 4 mulheres. É uma igreja. Eu não estou com problema ter 4 mulheres. O problema é ter 4 sogras, viu? Isso é difícil. Porque a sogra não vem brinde, viu? Depende. O muçulmano busca ter mais filhos para ter mais força. O muçulmano vive numa comunidade. Ele não vive despedaçado. Um aqui, outro ali, outro ali. Vai lá em Foz do Iguaçu. Vai lá em Foz. Uma cidade de Foz do Iguaçu tem mais ou menos 400 mil habitantes. Tem 2 bairros só para muçulmanos. Jardim Central e o Jardim Jupira. Encontra eles em todos os lugares do Brasil, no trabalho, nas fronteiras, no centro de Foz do Iguaçu, em Porto Mera, em Morumbi, em Vila Porto, em todos os lugares de negócios. Mas as casas deles em um lugar só. No Paraguai, eles moram em prédios. Tem muçulmanos que construíram prédios de 20 andares, 22 andares. E esses prédios só para muçulmanos. Eles vivem em comunidade. Vai lá na Filipina, você não vai encontrar muçulmano aqui, muçulmano aqui, muçulmano. Tem um estado para o muçulmano sozinho. O muçulmano vive em comunidade porque se sente mais forte. Isso é bom. Nós somos mais fortes com Cristo. E nesse lugar de 15 anos de idade, eu tinha, quando veio um líder para dar instruções para jovens e adolescentes, um culto assim especial, ele começou a falar, começou a ensinar, e de repente ele lançou uma pergunta.
Quem gostaria de agradar a Allah? Lembram aos 8 anos de idade a palavra do meu pai? Quando ele lançou essa pergunta, a minha mente voltou 7 anos atrás. Naquele momento que meu pai me disse, busca agradar a Allah. Viu porque eu sempre falo para meu filho, busca agradar a Deus? Levantei a mão e falei, Senhor, o que estamos fazendo aqui, isso não agrada a Allah? Ele falou, agrada, sim, mas tem uma forma mais simples, menos dolorida e mais rápida. Falei, qual seria essa forma? Ele falou, vem no meu gabinete, eu vou te explicar. Fui no gabinete dele e ele colocou para mim aquele versículo, Abdullah, o que você deseja? Falei, desejo ser ressuscitado para morrer mais uma vez por sua causa, ó Allah. E depois me faz ressuscitar de novo, para que eu morresse mais uma vez por sua causa, ó Allah. Eu quero também ressuscitar mais uma vez e morrer por sua causa mais uma vez. E por milhares de vezes me faz ressuscitar para morrer novamente por sua causa. Eu desejo de uma pessoa que ele morre por causa de seu Deus, viu? E aí eu falei, se isso agrada a Allah, eu estou dentro. Ele falou, simplesmente você vai doar sua vida para esse Deus. Eu saí por dentro e comecei a treinar, 2 anos de treinamento. Aos 17 anos de idade, eles me chamaram, colocaram uma bomba no meu corpo de 43 quilos e me deram um dispositivo pequenininho, tanto quanto esse aqui. E me mandaram para uma cidade que eu falei, o nome dela se chama Beit Yahon. Quando eu cheguei lá dentro, é acompanhado com a mídia acompanha todo o atentado, para que depois pegar o filme, levar para jovens e adolescentes e desafiá-los. Esse menino estava com vocês a semana passada, ele estava assim, e hoje já fui para Allah. E isso levanta um certo desafio para jovens, e eles vão atrás. E eu, quando falo jovens suicidas, é uma máquina de produção. Não é que tem 200, hoje acabou para terminar os 200 para criar mais 200. Não. Hoje 200, amanhã 500, amanhã e outro e mais. Sabe, isso está acontecendo em Foz do Iguaçu. Sabe, o trabalho escuteiros, né? Os muçulmanos têm uma base de escuteiros para famílias muçulmanas árabes. E aí eles vão 15 homens, jovens, e 15 meninas, adolescentes. Claro que são separados. E aí eles vão sexta à noite, sábado à noite, domingo de tarde, volta para casa. Dormem no campo, com vestimenta, de escuteiros, brinquedos, tipo assim como um acampamento de jovem. E quando vão, ficam nos 3 dias, na volta os líderes falam assim, cada um de vocês, a semana que vem, tem que vir com mais uma pessoa que não seja muçulmana. E quem não vem com mais uma pessoa, não vem. Você acha que o jovem volta com mais um? E de onde ele vai trazer mais um? Da igreja. Da igreja. Ele não vai na favela para buscar uma pessoa na favela perdida. Ele vai levar uma pessoa educada, supostamente. E o pai vai, filho, por que você vai? Pai, é uma brincadeira, a gente vai ficar 3 dias, é um acampamento, é seguro, é tal. Aí pai, está tudo bem, vai. E nesses 3 dias tem aulas da religião. 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 5 semanas, 10 semanas, 1 ano, seu filho se torna muçulmano. E aí as meninas, levam meninas da igreja. E ali ela conhece um menino muçulmano, que ele vai para a igreja para pescar meninas, adolescentes e jovens, porque muçulmano gosta de casar com meninas virgens. E supostamente a igreja evangélica que tem essa faixa de meninas que são sempre, não tem relacionamento antes do casamento, e não vai pegar pelas ruas. Então, o muçulmano jovem vai para a igreja e começa a namorar.
vestimenta linda, perfume maravilhoso, carro bom, relógio bom, ouro, vivendo bem, festar, tal. E a menina se apaixona e vai lá, pai, me deixa casar com ele, por favor. Não, mas é muçulmano, não, mas eu vou evangelizá-lo. De repente vê ela, vê o pai, mãe, irmão, e quando eles vão para o islamismo, começam a voltar a trazer os amigos da igreja. A religião muçulmana é boa. E isso está acontecendo em Foz do Iguaçu, viu? Isso não é bom. Eles têm coragem de entrar em nossas igrejas, pregar o islamismo. Nós temos medo de distribuir folhetos para eles na rua, porque temos medo de nos bater. Deixa ele te bater aqui por um folheto. Vamos ver quanto dia vai ficar na cadeia. Quando cheguei naquele momento, levantei a minha mão, gritei, Allahu Akbar, e puf, 1, 2, 3, 5, 10, 20. A bomba não explodiu. Tem gente que acha que a bomba não explodiu porque foi comprada do Paraguai, viu? O que me disse pastor Russell Shedd? Busca tua história na Bíblia. Que tal deixamos que a Bíblia dizer por que será que a bomba não explodiu? Capítulo 46, Isaías, versículo 10 e 11. Isaías 46, 10 e 11. Veja, desde o início eu sei as coisas que iam acontecer antes de que elas se sucedem. Certo? Ainda não sucedeu. É que eu digo, o meu propósito é permanecer em pé, farei toda a minha vontade. Mais um. Chamo uma ave do Oriente, um homem de meu conselho, para fazer toda a minha vontade. O propósito que eu, homem do meu propósito, eu disse também cumprirei esse propósito. Fez esse propósito, também eu executarei. Ou seja, quando Deus tem propósito na vida de alguém, esse alguém vai ficar vivo, forte, firme, até que o Senhor completa seu propósito. Eu gostaria mais um versículo que está no capítulo 32, Deuteronômio, versículo 39. Deuteronômio 32, 39. Eu gosto esse versículo, disse, vede agora que eu sou o Senhor, além de mim não há outro Deus. Eu mato e eu faço viver, eu fero e eu saro, e ninguém escapará da minha mão. Você adora esse Deus? Sim ou não? Então, qual é o seu problema para amanhã? O que está preocupando você para amanhã? Se Ele é Deus da vida, Deus da morte, Deus da cura, Deus da enfermidade, qual é o nosso problema em pensar o que vai acontecer amanhã? Não dá para ler esse versículo e ficar preocupado daqui a pouco que vou passar. Eu preciso me preocupar por minhas orações. Será que eu vou orar ou não? Ontem falamos, e hoje falo, e agora eu vou falar. Não fica satisfeito com o pedido de oração para os outros. Oh, estou com problema, ora por mim. Oh, a minha saúde está mal, ora por mim. Oh, estou com dificuldade financeira, ora por mim. Meu amigo, não fica satisfeito com isso. Você ora por seus problemas. Eu quero saber, quando hoje falei de Jonas, quem orou por Jonas durante 3 dias e 3 noites na barriga do peixe? Ninguém. Quando ele orou, Deus soltou. Quem orou por Jeremias quando estava no poço de lama? Me ajuda ali. Capítulo 15, Jeremias, versículo 16. Eu quero relembrar que esse versículo é uma pregação especial para mim, à parte, quando eu falo sobre isso, uma aula inteira. Quem sabe a história de Jeremias? Jeremias estava pregando
fui levado como um boi dentro do castelo do rei, apanhou, batido, algemado, levado, jogado num poço de lama. Poço de lama, não é poço de água, é poço de lama. Poço de água você consegue mexer, respirar, mas poço de lama você não consegue nem mover-se, nem consegue. Sem comida, no escuro, sozinho para morrer. Humanamente falando, nessa situação, Jeremias podia dizer: oh Senhor, eu te estou servindo, eu estou fazendo a sua vontade, por que passo isso? Mas Jeremias, olha o que ele disse: quando eu recebi a tua palavra, ou seja, quando eu recebi a sua ordem, eu as comi, eu obedeci. E a tua palavra, essa situação de dor, de tristeza, de aflição, de abandono, se tornou para mim uma grande alegria e prazer no meu coração, porque fui chamado pelo teu nome, Senhor Todo-Poderoso. Eu quero saber quando nós temos problema e agradecemos a Deus. E se você vai comparar seus problemas com esse aqui, você nem chega nem a ser 0%, viu? Eu gosto quando Jó sofre, perde família, perde dinheiro, perde carne, perde saúde. E ele disse, a palavra disse, com tudo isso, Jó não blasfemou contra o Senhor. Oh glória, que exemplos que nós podemos ter. Qualquer coisa, por que Deus? Não, esses homens não dizendo por que Deus. E essa coisa colocada na Bíblia, para que eu e você lembrar que o nosso Deus tem poder a viver e a morrer, e a ressuscitar você, e a curar você, e a resolver seus problemas, se você peça para Ele. Não se o outro peça por você a Ele. Eu não estou dizendo, não vai dizer que o missionário disse isso. Eu não estou dizendo que é pecado você pedir a outra pessoa orar por você. Mas o que estou dizendo, não fica satisfeito apenas por isso. Ora você por si mesmo. Porque você que tem problema, não é seu amigo. Seu amigo vai orar por você, mas ele não vai pagar por você o que você deve. Você insiste, você que ora. Quando Jesus estava com problema, ele afastava e fui para orando pelos problemas que ele vai ter. Todos os homens de Deus foram buscar oração por si mesmo. Davi orava. Davi buscava. Deus resolveu seu problema. Quando o filho dele estava com problema por causa do pecado da matança, ele foi orando. Sem comida, sem nada, jejuando. Esse que nós devemos buscar a presença do Senhor através da nossa oração. A bomba não explodiu porque Deus tem um propósito. Pastor Russell, busca sua história na Bíblia. Você tem uma história a contar. Não é tanto que a sua. Não? Sério? Esse Deus que te alcançou na casa do pastor, ou na casa de evangelista, ou na casa, você não era evangélico, você não era alcançado. Esse Deus, quando te alcançou, usou o mesmo poder que usou para me alcançar, que usou para alcançar o pastor, porque Deus sempre faz coisa grande. Então, você não vai contar o que você tem, você vai contar aquele que Deus fez na sua vida. A história, Deus criou a história, Deus planejou a história, Deus escreveu a história, nós vamos contar essa história. É simples, assim. A bomba não explodiu, voltei para o acampamento, deram um novo trabalho, comecei a treinar outras pessoas. Começou a guerra civil no Líbano, não me conformei com essa guerra. A história mais no livro preto ali, mais espalhada, mas aqui tanto falam, mas não chega nem 10% da história, viu?
tive um problema, saí do Líbano, fugi para a Colômbia. Em Colômbia não fui diferente, trabalhei com as Farc por 9 anos. E comecei a consumir drogas, liderei uma área muito grande que se chama Cidade El Cartucho, lá em Bogotá, uma cidade bem perigosa. Trabalhei por 9 anos com tráfico, com todo, mas comecei a consumir todo tipo de droga. Fiquei viciado e a liderança das Farc percebeu, quem trabalha com as Farc é proibido consumir crack e outras. Eu consumi crack por mais de 18 anos. Você que é jovem, você que é adolescente, não precisa provar essas coisas, sabe? Eu tive a oportunidade a sair disso. Talvez você não terá a mesma oportunidade, viu? Não entra nesse rumo. Em cada 1 milhão de viciados em crack, 1 apenas sai. Não precisa testar, por favor. Tem alguma dúvida? Me aborda lá. Eu tenho toda a noite para conversar contigo. Não entra nesse rumo, por favor. Porque uma rua sem saída. Ah, mas você saiu, sim. Eu estive num centro de recuperação com 37 pessoas. Todos estão nas drogas. Mesmo o pastor que me treinou para deixar as drogas, voltou para as drogas. Ele deixou das drogas 20 anos. Hoje está na rua de novo. É uma coisa que eu te estou falando. Ela vai viver com a pessoa que consome o resto da vida. Ah, mas você, quantas recaídas? Nenhuma, graças a Deus. Mas aquele que pensa que está em pé, cuida que não se cai. Eu me protejo pela Bíblia. Eu criei um escudo, uma muralha ao redor da minha vida, pelas Escrituras. Eu leio a Escritura, eu estou lendo a Bíblia pelas 70 vezes, todos os dias eu leio 10, 15, 20 capítulos, não importa. Criando uma muralha, lembrando das histórias da Bíblia. Quando o povo de Deus queria entrar em Jericó, tive uma trava, a trava se chamava muralha. Deveria derrubar a muralha para entrar. Muralha feita por homem, precisou 7 dias, 7 rodas por dia, e uma última vez também é a mesma coisa para conseguir entrar. E eu pensei, por que não construir uma muralha da palavra de Deus ao redor da minha vida, que o inimigo não vai conseguir destruir? E quando eu construí essa muralha, orando e lendo a Bíblia, todo dia faço uma revisão. Aqui uma brecha, aqui uma entrada, aqui uma... E por aí vai, está funcionando. Mas acredita o dia que eu deixo o inimigo entrar. Aquele pastor tocando, e eu estou no escritório dele, ele falou para mim uma palavra bem forte, eu lembro, pastor Tadeu, Abdala, o diabo está tentando me pegar. Falei, como assim? Está atrás de mim, eu estou com problemas. Falei, vai orando, vai. Falou, não estou conseguindo. Abriu brecha, está na rua. 20 anos limpo. Eu tenho medo. Por isso eu oro. Eu sou um ser humano. E nunca tive medo de nada. Meu medo único só, envergonhar o nome do Senhor. Não importa se eu apanho, se eu sou perseguido, se querem me matar, eu não estou nem aí. Mas eu não quero ser apontado, viu? É aquele que disse que é de Jesus, deixou 20 anos, voltou, então Jesus não funciona. Árabes vão dizer isso. Inimigos vão dizer isso. Eu falo, Senhor, o dia que vou te abandonar e humilhar teu santo nome, me levantes. Sou usado para glorificar o nome dele, não quero ser usado para humilhar o nome dele. Não é assim que funciona, gente. E da Colômbia veio a ameaça para me matar, porque eu sou viciado, tinha que fugir. Saí da Colômbia, fui por lá do Amazônia, que deu uma viagem bem grande.
Cheguei até São Paulo. São Paulo, peguei ônibus, fui para Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu, entrei no Paraguai. Primeira semana, fui numa favela chamada San Rafael. E ali, um mato ligado ao Rio Paraná. No meio daquele mato fechado, eu entrei lá dentro e fiz uma casa de folhas como um bom soldado. E em 10 dias, criei uma quadrilha. E começamos a sustentar nossos vícios. Eu fui chamado Lúcifer das Tríplices Fronteiras. Você não me conhece. Você não cruzou comigo o caminho. Eu era uma pessoa muito amarga. Era pessoa que... Cheguei a um momento de dizer que nem a morte gostava de mim. Viu? Eu cheguei a um momento de dizer, se eu vou sentar no chão, atirar na minha boca, não ia morrer. Ninguém me amava, ninguém me suportava, ninguém me queria mais. Até a própria morte me rejeitou. Ah, sério? Sim. Capítulo 9, Apocalipse, versículo 6. Busca sua história na Bíblia, viu? Naqueles dias, os homens buscarão a morte e não a acharão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. É uma situação muito crítica e difícil. Quem deseja morrer, a não ser aquela pessoa atribulada, dolorida, sem esperança, sem nenhum motivo para sobreviver? Quando você vive num ambiente onde ninguém te amava, ninguém te suportava, ninguém te queria mais, a própria morte não te suportava, você não consegue nem morrer, nem viver. Uma situação muito feia. Dor que eu não consigo explicar. Uma noite de sexta-feira, andando nas ruas do Paraguai, no meio do caminho, na estrada, à meia-noite de sexta-feira, me ajoelhei na estrada. Tirei a arma, tirei droga, tirei tudo, joguei no chão, comecei a chorar, e levantei as minhas mãos para cima e comecei a gritar. E disse assim, eu não sei quem está lá em cima, mas eu sei que tem um Deus que criou esse corpo. Eu sei que você está ouvindo, não vira a costa, nem fecha o ouvido. Responda a minha oração só uma vez. Se tem jeito, me tira desse buraco. E se não tem jeito, por favor, me deixa morrer. Eu não sei se você é Alá, eu não sei se você é Buda, eu não sei se você é Maria, eu não sei se você é Jesus, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, o dia que você apresenta, eu te seguirei. Recolhi as minhas coisas e voltei para a favela de novo. Fui no sábado, domingo, segunda, terça, quarta. 5 dias depois. Eu sentado com minha quadrilha, planejando como vamos na Ponte da Amizade fazer um assalto. Porque na quarta e no sábado são os dias que mais entra gente na Ponte da Amizade. Planejando quem vai cuidar dessa área, quem vai cuidar da polícia, quem vai ocupar aquele, quem vai assaltar, quem vai entregar, quem vai descer, e por aí vai. De repente eu vi um carro brasileiro entrando no meio do mato da favela, entrou frente de mim. Uma pessoa que eu nunca tinha visto, uma pessoa que eu não sei de onde ele é, nunca tinha conhecido esse homem na minha vida, ele é brasileiro. Eu sou libanês, ele é cristão, eu era muçulmano. Ele é pastor missionário, eu era bandido. Eu chefe de quadrilha, cruzando a fronteira do Paraguai com o Brasil, entrando na favela mais perigosa das Tríplices Fronteiras e fui no meio do mato. Um missionário. Missionário da Igreja Batista Memorial. Já que você ora pela obra missionária, então esse missionário é daqui. Já que você investe na obra missionária, então todos os missionários são daqui. Porque somos uma árvore. E somos o fruto dessas árvores. E essa árvore, a cabeça dela é Cristo.
Você é fruto de um missionário que veio alguns anos atrás para o Brasil, pregou o evangelho. Você é fruto daquele missionário. Ah, mas ele morreu. Não, o que ele plantou e girou você hoje. E o que você vai criar não é a sua obra, é a obra daquele missionário que disponibilizou um dia e veio para cá, viu? Ele faz parte da história já. E quando eu estava planejando, olhei assim, vi placa brasileira. Aí eu falei para a quadrilha, todo mundo calado, fala chefe. Falei, olha ali, Allah mandou um presente. O que vamos fazer? Falei, nada, vamos matar aquele cara, jogar no rio, vender o carro e não precisamos ir no centro confrontar a polícia. Viu como Allah é bom? Vocês pegam essas armas, cercam ele daqui, vocês descem esse lado, cercam ele ali, e deixa que eu resolvo isso. Tenho muito sede a sangue, eu já há muito tempo não fiz isso. Aí, não toca nele, deixa eu resolver. Coloquei a minha arma, saí, e aí o cachimbo está na minha mão, estava fumando, né? 5 dias, sem dormir, bebendo, fumando, cheirando, fazendo tudo errado. 5 dias. Imagina a situação minha. E de repente ele estacionou o carro, desligou o carro e desceu. Que fé grande em seu Deus, esse aí entrou na favela dos outros, desliga o carro, tira a chave, desce do carro, fecha a porta, dá licença aí. Isso não é um homem normal, né? E quando ele desceu, eu olhei para ele assim e falei, o que está fazendo aqui, seu maluco? Você sabe onde você está? E ele olhou para mim assim, e ele me disse, você é Abdullah? Eu nunca tinha visto esse homem na minha vida, gente. Eu não sabia da existência dele. E eu olhei assim para ele e falei, e quem deseja saber? Sabe que eu vou te matar? E ele olhou assim para mim, deu um passo para frente. E ele estendeu a mão assim. Olhei para ele e falei, esse não está bem na cabeça, com certeza. E eu pensei assim, vou segurar a mão dele, puxar a arma, atirar, acabou, não vai ser a primeira vez, nem a última vez, a gente vai resolver isso. E vamos jogar o corpo no rio lá. Cheguei perto assim, segurei a mão dele. Antes de puxar minha arma, ele olhou para mim e me disse, Jesus te ama. Empurrei ele para trás, falei, mentiroso, a mim ninguém me ama, eu vou te matar agora. E de repente, antes de puxar minha arma novamente, o Senhor Deus me fez lembrar da minha oração. Eu gosto uma história aplicada nisso aí, a história no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos. Quem conhece a história de Cornélios, eu quero pegar uns versículos, mas eu vou ler do meu jeito. Mas eu não vou sair da escritura, viu? Mas já que Cornélios morreu, eu posso colocar meu nome no lugar dele, ou não? Porque a Bíblia é nova e não se renova. Então, já que falou com Cornélios, e Cornélios morreu, que eu estou vivo, eu posso colocar no lugar dele. E depois de mim, alguém vem, pode colocar o nome dele. Não é mais Jacó, não é mais Davi, não é mais Salomão, não é mais Jó, não é mais Jonas. Hoje eu e você. Tira o nome daquele lugar da Bíblia e coloca o seu, porque a Bíblia fala contigo. Não mais com aquele que morreu. Cornélios não vai ouvir mais. Você que vai ouvir. Você que vai ser direcionado pela palavra. Capítulo 10, Atos dos Apóstolos, versículo... Vamos começar no versículo 3. Atos dos Apóstolos, versículo 3. Não. Vamos no versículo 2. Deixa esse aqui. No Paraguai, na favela do Paraguai, assim, morava um homem chamado Abdullah, que era chefe de quadrilha, e mais perigosa
do Paraguai das fronteiras. Versículo 2. Era assassino, ladrão, não teme a Deus, ele e toda a sua quadrilha fazendo muito mal aos povos que passam por ali. Um dia, por volta das 3 horas da tarde, durante uma visão, esse homem, Abdullah, viu claramente um missionário de Deus que se aproximou a ele dizendo, fixando dele dizendo, quem eres tu, Senhor? E aí os olhos possuídos de temor perguntou, quem é? E esse missionário disse, as suas orações subiram em memória diante do Senhor. Busca a sua história na Bíblia. E a minha vida estava anotada na Bíblia sem eu perceber. Sabe, todos os homens de Deus da Bíblia, os apóstolos, tiveram dúvidas e problemas e questionamento na época, tanto quanto nós temos hoje. Só que eles fizeram as perguntas, tiveram as respostas, e nós precisamos ir nessa escritura para tirar nossas respostas, que a mesma pergunta e as dúvidas que eles tiveram foram respondidas, e hoje nós devemos ler a Bíblia para ter resposta das nossas dúvidas. Suas dúvidas são resolvidas, só basta ler para encontrar a solução. Cornélios tive a solução. Ele orou pedindo a Deus socorro. E eu orei pedir socorro a Deus. Alá não apareceu, Buda não chegou, Maria não apareceu, mas Jesus que está vivo apareceu. Você sabe uma coisa? Um pastor me perguntou, e se aquele dia apareceu um budista para falar para você naquele dia, depois da sua oração? Olhei para ele e falei, eu ia ser o melhor budista hoje na terra. Porque se eu tenho uma coisa, é gratidão àquele que me salvou. Será? Sim. Sim. Mas Buda não vai aparecer porque ele não responde orações. Um que respondeu orações, aquele que ressuscitou e está vivo. E quando Deus me fez lembrar dessa oração, baixei a minha mão e olhei para ele e fez, e esse Jesus tira de droga, meu amigo? Ele falou com certeza. Chamei a quadrilha, entreguei as minhas armas, as drogas e falei para ele, vamos ver o que faz esse Jesus. De repente ele me levou num centro de recuperação em Foz do Iguaçu. Na entrada, ele me deu esse livro. A Bíblia na minha língua materna. Uma pessoa me pergunta, quem é o melhor missionário da história? Eu falo, a Bíblia é o melhor missionário da história. Como assim? Não é Jesus? Sim, mas é a palavra dele, né? Mas eu prefiro dizer a Bíblia. Por quê? Porque Jesus descansava. A Bíblia não descansa. Nunca tomou férias. Se ela fica aqui calada, ela fala em outro lugar. Nunca é chamada de estrangeiro na língua materna. Ela fala em todos os lugares. Se ela é calada aqui, falava no outro lado, no outro continente, no outro país. A melhor missionário da história é a Bíblia, que ela nunca é chamada de estrangeiro na língua materna. Ah, mas isso não é Jesus, mas é a palavra dele. Se a palavra dele está falando, significa que ele está falando. Se a Bíblia está continuando a missão, é porque ele está continuando a missão. Porque a missão é dele, o livro é dele, e a palavra é dele, e a história é dele. E como vou dizer que não era ele?
E eu comecei a ler esse livro. 1, e 2, e 3, e 5. Até hoje não parei. Mas eu tinha problemas sérios. 39 anos, 40 anos de religião não é um vaso de água que você joga e preenche de outra coisa. Tive problema sério. Eu, no centro de recuperação, eu coloquei a Bíblia aqui e coloquei o livro dos muçulmanos aqui. Cruzei as mãos, olhei para os dois, olhei para cima e falei, e agora? Esse eu conheço há 40 anos. Esse eu já comecei a conhecer. O que está aqui, está aqui. O que está aqui, não está aqui. Esse não fala desse, mas esse fala desse. Esse no testemunho é desse, mas esse confessa que esse é. Esse eu não conheço, esse eu conheço, mas o que eu conheço fala daquele que eu não conheço. O que não conheço, conheço. Eu por pouco não virei louco, viu? É sério. Era problema sério. Não era uma brincadeira. Eu chorava. Essa confusão quase esmagueou a minha mente. Mas eu tinha aprendido naquele dia que o Senhor me alcançou com esse missionário, respondeu a minha oração, consegui entender que a única solução é a oração. E eu fui no quarto solitário meu no centro de recuperação. Lá embaixo, sozinho, à tardezinha. Comecei a chorar e pedir a Deus, me ajuda, eu preciso entender, eu preciso compreender, me ajuda, eu não quero largar o Islã, mas a Bíblia me está afetando, porque a Bíblia tem a verdade, aqui não está bem claro, aqui está mais esclarecido, me ajuda, eu preciso conhecer, preciso seguir um rumo, preciso seguir uma linha, não posso ficar dividido, eu vou ficar mal. O Senhor Deus me responde, me ajuda ali. Lucas 24, 45. Capítulo 24, Lucas, versículo 45. Está no livro branco. Eu queria esta parte, porque a minha problema era aqui. Então Deus abriu meu entendimento para compreender a Escritura. Uma mais claro do que essa é a minha dúvida, não era, né? Eu queria entender qual a verdade e qual é a mentira. E ele me disse, esse é a verdade. Fechei, acabou. Mas eu tinha um problema segunda, que ela vai ficar comigo até a minha morte. Família. Muçulmano, quando deixa o Islã, ele perde mãe, pai, irmãos, irmãs, família, herança, tudo. E é prestes a morrer em qualquer hora, da parte da família. É perseguido. Eu sofri 2 atentados, minha esposa sofreu 2 atentados, eu fui sequestrado 2 vezes. Meu filho foi sequestrado na minha frente na escola. Deus deu livramento. E eu apanhei várias vezes. Tenho fotos aqui de torturas quando fui sequestrado, chicotadas no shopping, cuspe na minha cara, humilhação diária quando vou no Paraguai. Isso tudo para voltar à religião muçulmana. E uma coisa que eu falo. E agora? Deixar e deslocar da família e desfazer de família não é um trabalho assim. Hoje não quero mais mamãe, papai e irmãos. Cada dia das mães eu sofro. Cada dia dos pais eu choro. Cada dia das irmãs eu choro, sabe? Porque família foi Deus que criou. É um projeto de Deus. Então não é que... não, mas é fácil. Não, não é fácil, não. Não é fácil você encontrar sua família no Natal ou numa festa do fim do ano, abraçando você e eu ficar sozinho, recebendo ameaças, chicotadas e blasfemas e xingamento na minha cara. Não é fácil, não. Eu tenho que viver isso o resto da minha vida, viu?
Mas um dos apóstolos tinha meu problema. Quem será? O famoso Pedro. Esse Pedro era maravilhoso em perguntas. Porque Pedro era o sinal de perguntas, o apóstolo de sinalização de perguntas. Porque Pedro tinha curiosidade a resolver todos esses problemas, sabendo que há problema e a solução dela só sai da boca de Jesus. Por isso ele só perguntava a Jesus. E Pedro tinha meu problema. Família. Capítulo 18, Evangelho de Lucas, versículo 28, 29 e 30. Pedro vai junto a Jesus e disse para ele: Senhor Jesus, que nós deixamos toda a nossa família e nós te seguimos. Que dará para nós? Respondeu-lhe Jesus dizendo: Em verdade vos digo, Abdullah, que ninguém tinha deixado mãe, pai, irmãos, irmãs, filhos, esposa, por causa do meu nome, que não há que receber muito mais aqui e na vida eterna, lá um galardão na vida eterna. Duas promessas. A vida eterna, isso a gente resolve depois. Mas a primeira que ele falou, que eu darei muito mais. E esse muito mais, que mais me impacta na vida. Porque quando eu falo que eu deixei a família por causa de Jesus, e ele me prometeu dar muito mais, eu ganhei uma esposa e um filho. Eu deixei mãe, pai, irmãos, filhos, não tive, esposa não tive, mas famílias assim, vamos dizer, 500 membros da minha família, que eu deixei por causa de Cristo. Aí ele me deu uma esposa e um filho, e aí ele tinha dito que vai dar muito mais nesse mundo, nesse momento. Então falta 498 para cumprir a primeira fase, que ela é muito mais. Eu não vou ficar feliz com mais 498. Porque disse muito mais e eu preciso mais para cumprir essa promessa. E eu falo: cadê o resto, Senhor? E ele me disse: Abdullah, quantos irmãos e irmãs você perdeu? E aí eu falo: eu perdi 6 irmãos e 2 irmãs, e uma mãe e um pai. E ele me pergunta aqui na sua frente: quantos irmãos e irmãs você esta noite ganhou aqui na Igreja Batista Memorial? Levanta a sua mão, vamos ver. Quando ele disse muito mais, referendo a vocês, igreja. Vocês são meu outra família. Hoje a minha família não está mais no Líbano. Esse me traz um certo reflexo bom para mim. Me dá um pouco de tranquilidade. Porque hoje tenho famílias em todos os lugares. Onde tem Cristo, ali é minha casa, minha família, meus irmãos. Quando eu tenho problema, eu recebo mensagem e chamadas de todo o estado do Brasil, do Uruguai, da Argentina, do Paraguai, da Bolívia e também do Chile. E agora, o ano que vem, vou para o Panamá, vou ter mais irmãos lá, vou ter mais irmãos lá também. Já tenho lá em Lisboa, já tenho irmãos por onde eu passei. E hoje a minha família cresceu mais um pouco. Hoje eu trabalho como servo lá para o Senhor. E oram por mim, não é fácil para mim, porque ainda sou meio rejeitado, né? Às vezes eu vou para o Paraguai, né, para encontrar os amigos, tal. E de repente aquela nova geração muçulmana, que ela nem sabe o que é muçulmano, nem sabe o que é cristão, mas sabe que eu sou traidor. Sou isso. E aí de repente ele vem tropeçando na minha frente, jogando café em cima de mim, e aí eu vai ter que andar sujo o dia inteiro no Paraguai. E eu tenho que dizer só uma palavra:
está perdoado. Eu oro por mim. Mas eu preciso que vocês sustentem missionários em oração. Porque aqueles que deixaram conforto, aquele casal que apareceu aqui, que está na África há mais de 16 anos, gente. Eu vou finalizar com uma palavra do pastor Adulai. Adulai, quem conhece o pastor Adulai? Ele é um missionário nosso na África. Ele trabalha com o povo Fula, com os Fulas. Ele é um líder global da Junta de Missões Mundiais, mas ele trabalha com o povo Fula. Lá em Quênia, Guiné-Bissau, Nigéria, essas partes são povo Fula. Na Assembleia de Fortaleza, no Proclamar esse ano no Rio de Janeiro, eu fui chamado para orar com ele no púlpito. Eu conheço ele assim, há mais de 10 anos, né? E aí eu levantei, a igreja está cheia ali, povo de todo lado do Brasil, proclamai, né? E aí eu falei, pastor Adulai, uma pergunta. Quando foi a última vez que você comeu pizza? Fácil, pergunta normal. Se eu pergunto qualquer, 2 dias atrás, uma semana atrás, na festa do meu amigo, outro dia ali de manhã um pastel, não é? Isso não é pecado, não é errado. Mas o que ele disse, pizza, pastor Abdullah, foi no ano 2019, quando eu vim aqui, eu vi você, em Foz, você me levou para comer uma pizza. E depois de 2019, não. Por quê? Porque onde eu estou não tem pizzarias. No deserto africano. E eu perguntei, você está feliz? Falou, claro, que eu estou alcançando pessoas para Cristo. Sabe quantos convites para comer pizza aquela noite ele sofreu? Eu falei, a partir de agora, até voltar para o campo, você vai virar uma bolinha de pizza. Mas você viu que ele não reclamou? Esse missionário deixou conforto, deixou família, deixou tudo. Foi para servir ao Senhor lá, com coração alegre. Ele merece as suas orações. Protegê-lo com oração, com ofertinha, esses casais que estão na África. Você viu o deslocamento que ele vai ter que ir? Gente, não é estrada, rapaz. Não vai funcionar um carrinho e uma moto. Tem que ser um carro grande que passa por cima, por baixo, porque não tem asfalto, não tem pavimento, não tem pedrisco. Chove um pouco, já era. E Deus está olhando por você. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus.